Salve, psiconautas do Brasil! Esse é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista, e estou aqui com o Facundo Roberto Canton. Facundo. Facundo é você. Agora eu queria desejar boa noite, bom dia, boa tarde, porque ninguém nunca sabe quando a gente grava esse programa, né? E ninguém sabe quando a pessoa vai assistir, né? Quando vai assistir. Então eu queria falar oi para todo mundo. Hoje temos, né, um tema muito interessante para ser discutido, coisa que está na mídia. O Roberto Canton a gente tem que cortar, porque senão não dá. Vamos ouvir agora o trombudo Ricardo Abel. O que eu sou? Isso pegou mal, hein? Mas tudo bem, vamos pular isso. E bom, realmente, o tema hoje, ele tá em voga aí na mídia, as pessoas comentando, tendo dúvidas, né? Porque envolve saúde mental, direitos individuais, liberdade, restrição de liberdade, enfim, vai ser bom. É isso aí. O fechamento dos manicômios judiciários parece uma realidade e está previsto na política antimanicomial do Poder Judiciário, aprovada no ano passado pelo CNJ. Isso por si só já causa uma comoção social, uma série de debates e uma dúvida. O que acontecerá com os internos? Para conversar sobre isso, recebemos hoje o Dr. Bruno Chimizo, doutor e mestre está nesse momento em estágio pós-doutoral em criminologia da USP, defensor público do Estado de São Paulo, membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária e membro da diretoria executiva do IBCC. Como que eu falo isso? IBCCRIM. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Bruno para os íntimos. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer muito o convite, a possibilidade aqui de dialogar com profissionais de saúde, com psiquiatras. Eu não sou, né, enfim, eu sou do direito, então acho que essa interface psi-jurídica é muito importante que a gente possa ter esses espaços para até quebrar alguns mitos em relação ao que vem sendo falado sobre HCTPs, manicômios judiciários, medidas de segurança. Então espero que eu possa aí contribuir com o debate e também ouvi-los para a gente, enfim, evoluir nesse debate aí. Obrigado. Opa, eu acho que vai ser bom. Até porque quem começa é o Dr. Roberto Canton fazendo sua pergunta. Eu vou começar, assim, querendo entender um pouco o seu percurso, antes da gente chegar no tema propriamente, mas, assim, primeiro, o que é, né, e o que faz um defensor público, e eu tava até falando, né, mas, assim, quando é que você decidiu, assim, você tinha 6, 7 anos, falou, eu vou ser defensor público, como é essa trajetória, como é pegar, assim, porque existe uma característica um pouco, eu acho que heróica, né? Assim, quem tá de fora vê o defensor público como um certo, né, com um certo grau de heroísmo, né? Por favor. Olá. Bom, eu decidi que eu queria ser defensor público ainda na graduação em Direito, né? Quando eu descobri que eu não ia ser astronauta, não. Esse momento é muito frustrante para todo mundo. Mas a verdade é que, assim, eu decidi que eu queria ser defensor público muito por conta de um estágio que eu fiz no Ministério Público, que é outro lado, né? Que é quem faz a persecução penal. E na graduação em Direito, o primeiro estágio que eu fiz foi no Ministério Público Criminal. E assim, eu percebi que alguma coisa estava errada no sistema de justiça, assim, já muito perdido, mas vendo primeiro o perfil das pessoas que eram denunciadas, o perfil das pessoas que são condenadas, quer dizer, lá fica muito claro que o sistema de justiça criminal, e aí não sou eu que estou falando isso, é toda a criminologia, é uma máquina de moer pobre, né, que os conflitos que chegam até lá são conflitos que, primeiro, poderiam ter sido resolvidos de outra maneira, de forma muito mais eficiente, né, e existe uma preocupação com o encarceramento do indivíduo e não uma preocupação com a vítima, de inserção daquela vítima em algum programa de assistência. Então, todo o sistema de justiça criminal, ele é uma distorção. E aí, não vou nem dizer só no Brasil, mas no Brasil ele é, assim,
acho que ninguém discorda da afirmação que só pobre preto é preso no Brasil, né? Isso, qualquer dado que você pegue tanto do CNJ quanto do Infopem vai mostrar isso. E aí, trabalhando pouco tempo no Ministério Público, falei, não, eu quero estar do outro lado, eu quero defender essas pessoas. Não, O defensor público faz isso, ele faz defende a população que não tem condições de Exatamente. pagar um advogado, vamos dizer assim. Então, assim, a Defensoria Pública ela tem essa função de fazer a defesa de pessoas que não têm advogado, tanto na área criminal, quanto na área civil, quanto para pedir alimentos, quanto ações de despejo. Então, uma pessoa que não tem advogado, ela pode recorrer ao serviço da Defensoria Pública. Né? É para pessoas que tenham, que sejam pessoas de baixa renda, né? Então você passa por uma triagem econômica também. A pessoa que tem muito dinheiro, ela não vai poder acessar o serviço, mas a pessoa que está dentro da faixa de renda familiar, ela pode acessar esse serviço da Defensoria Pública em qualquer área do direito. Então, e uma coisa que é um pouco diferente em relação à advocacia da Defensoria Pública é que a Defensoria Pública tem também a atribuição de entrar com ações coletivas, de fazer, de influir em políticas públicas, quer dizer, a gente não pensa só no nosso cliente. Né? Então, Vocês têm núcleos também, a gente né? tem núcleos, exatamente. Uhum. Então, eu trabalho hoje no núcleo de situação carcerária, que uma das pautas é justamente a lei antimanicomial, a reforma psiquiátrica aplicada aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, a gente pensa nisso como política pública, faz parte do comitê de intergestores para tentar impulsionar essa política pública para além da defesa dos nossos clientes individuais. Então, assim, é um trabalho... abarca basicamente todas as áreas do direito e também todas as políticas que podem favorecer essa população, né? População hipossuficiente ou população vulnerável aqui do estado de São Paulo, no meu caso. Ok. Tenha bondade, Ricardo Abel. Muito bem, doutor Bruno. Agora que Brunão. você fez a sua introdução, né, do que você faz, do seu trabalho, vamos encostar isso no tema propriamente dito, né? Que a gente vai falar sobre a história dos manicômios judiciários que estão sendo extintos ou existe uma tentativa nessa direção. Na sua visão, bom, eu acho que vamos lembrar antes. As pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, de repente nem sabem o que é um manicômio judiciário. Por que isso existe? E por que está sendo fechado agora, na sua visão? Qual que é a explicação lá para o pessoal? Bom, vamos lá, a gente pode, né, trazer, não sei quanto a gente pode voltar para trás aí nessa história, mas assim, no Brasil, a ideia de manicômios judiciários, ou de lugares para onde a justiça poderia mandar pessoas loucas, né, que tivessem cometido crimes, isso surge no Brasil nos anos 20, né, com o caso do Febrônio Índio do Brasil, né, que é um dos primeiros serial killers. A gente vê várias publicações, tanto mais sérias quanto menos, sobre esse caso, mas de um homem que ele estuprava e matava crianças e tal. E a partir do momento em que ele foi identificado e passou a ser julgado, né, o processo criminal passou a se desenvolver, houve uma certa batalha entre psiquiatras e juízes, porque os dois queriam esse filão. Então, os psiquiatras entendiam que ele deveria ser mandado para o tratamento psiquiátrico, ao passo que os juízes entendiam, e os profissionais do direito, que ele deveria ser mandado por uma penitenciária, por uma cadeia, cumprir pena, etc. E a partir desse debate, os psiquiatras nessa época aqui no Brasil levaram a melhor. Isso foi no Rio de Janeiro, né? Então surge aí a primeira ala que foi chamada ala César de Lombroso, né? Foi chamada ala no Hospital Nacional do Rio de Janeiro, para onde foi encaminhado o Febrônio, e ele ficou lá até a sua morte, né? Que não faz muito tempo, ele viveu até uns 80 anos. E aí, a partir disso, né, o que a gente tem? Bom, o que a gente tem hoje, né, que, pelo menos aqui em São Paulo, que se aplica, é o que está na legislação de 1984. Né? Em 84, a gente teve tanto a reforma do Código Penal, quanto à lei de execução penal. Então, a reforma da parte geral do Código Penal, a lei de execução penal, trouxeram, já existia essa figura, né, dos manicômios desde os anos 20, dos manicômios judiciários, mas normalmente se encaminhavam para manicômios comuns. Depois, em alguns estados, foram sendo construídos manicômios específicos, ainda, né, falando em manicômios mesmo. E em 84 surge essa sistemática que a gente tem hoje. Como que funciona essa sistemática, né? Que é o que, a partir de 2001, vem sendo desconstruído pela reforma psiquiátrica, pela Lei 10.200. Desde 2001, né? Desde 2001, foi quando foi aprovada a lei antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica, né? E essa lei é o que hoje
a partir da resolução do CNJ vem há essa tentativa de aplicação. Vários estados já aplicaram, mas aqui eu estou falando ainda da parte geral de 84, tá? Como que tradicionalmente funciona. Bom, uma pessoa é acusada de um crime, seja ele qual for, ela vai ser denunciada pelo Ministério Público. Para que ela possa ser condenada por um crime, o fato precisa, né? Isso, vou usar um pouco um jargão jurídico aqui, mas o fato precisa ser típico, quer dizer, está previsto em lei, né? Ser antijurídico, quer dizer, não basta estar previsto em lei. Eu matei alguém, está previsto em lei, mas matei em legítima defesa, então isso não é antijurídico. E culpável. O que é um fato culpável? Quer dizer que aquela pessoa que praticou esse fato, ela tinha condições de se comportar de maneira diversa daquela em relação, né, daquela maneira que ela se comportou. E isso, dentre os elementos da culpabilidade, a gente tem a imputabilidade. Né? Quer dizer, e o que a parte geral do Código Penal fala sobre imputabilidade? Quem é imputável? É aquela pessoa que conhece o caráter ilícito da ação e tem condições de se comportar de acordo com esse entendimento. Né? Essas pessoas, e aí vejam só, né? A gente está falando da parte geral de 84, vai falar que as pessoas que não forem imputáveis por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é isso que está no Código Penal, é isso que os juízes aplicam, elas são submetidas a medidas de segurança. Então elas são absolvidas, elas não são condenadas. Né? Elas são tidas como não responsáveis por aquele ato, ou porque a pessoa estava num surto, ou porque estava numa crise, não tinha como se comportar de outra maneira, né? Ou enfim, não era exigível dela que se comportasse de outra maneira. E aí, o que o juiz faz nesse caso? Ele absolve a pessoa vai ser absolvida, ela não vai ser condenada, né? Ela vai ser tida como vai ser inocentada e encaminhada para um tratamento compulsório. Como vai funcionar esse tratamento compulsório de acordo com a parte geral de 84? Preferencialmente em regime de internação, sem prazo para sair. Então, em todos os crimes que a lei coloca ou traz uma pena de reclusão, isso é uma divisão jurídica que não faz tanta diferença, né? Mas a gente fala que as penas podem ser de reclusão ou detenção. Os crimes mais leves têm uma pena de detenção, os crimes mais graves teriam uma pena de reclusão. Na prática é a mesma coisa, mas a lei faz essa diferenciação. Né? A diferença é que uma pode ser cumprida em regime fechado, outra, mas enfim, não vou entrar nisso, senão vai... mas todos os crimes que sejam apenados com pena de reclusão, pelo Código Penal, eles deveriam obrigatoriamente serem submetidos a um tratamento de medida de segurança em internação em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, ou seja, manicômio judiciário. O que a gente está falando aqui? Furto, por exemplo. Qualquer furto, obrigatoriamente, deve levar um paciente a uma internação. Os tribunais superiores, né, o STJ, o STF, já há algum tempo vem entendendo que nos casos em que não seja, que haja um laudo muito claro dizendo que aquela pessoa não tem que ser internada porque ela furtou um danoninho no mercado, que eventualmente o juiz pode substituir isso por um tratamento ambulatorial. Só que esse tratamento ambulatorial também não tem prazo para acabar. Então, depois de 10 anos, a pessoa esqueceu de buscar o remédio no CAPS, o juiz manda internar de novo. Então, se a pessoa dá entrada no serviço de saúde, aqui eu vou colocar saúde entre aspas, porque esses manicômios eles não são parte do SUS, eles não são parte da RAPS, eles são administrados pela Secretaria de Administração Penitenciária, essa pessoa vai para o manicômio. E aí, qual que é o caminho dessa pessoa para ir para o manicômio? O juiz vai instaurar um incidente, que se chama incidente de insanidade mental, esse é o nome da lei, e vai encaminhar isso para um psiquiatra, aqui em São Paulo, normalmente do IMESC. Né? Esse psiquiatra vai fazer um laudo, a partir de uma anamnese, ele não tem acesso ao tratamento que o paciente fez antes, normalmente, vai ser uma entrevista, né? Uma única entrevista. Só para o pessoal entender, a anamnese é a história clínica do doente. Né? Só essa parte você tem que dizer, o resto você não traduziu, por quê? Porque ele está falando muito bem. Desculpa. Mas por esse laudo, então, aí o juiz pode absolver essa pessoa ou não. Esse laudo é meramente indicativo, o juiz nunca está adstrito ao laudo psiquiátrico, o juiz pode fazer o que ele quiser. Claro. Né? O laudo é uma prova como qualquer outra. Para ele seguir, assim, se ele quiser seguir. Se ele quiser seguir. Se ele não quiser, ele não segue. E aí, essa pessoa ela pode ser absolvida, né, com imposição de medida de segurança, que é o que a gente chama de absolvição imprópria, e encaminhada ao manicômio judiciário. Esses manicômios judiciários em São Paulo a gente tem 3, né? 2 em Franco da Rocha, HCTP-1, HCTP-2 de Franco da Rocha e 1 em Taubaté. Hoje a gente tem cerca de 900 pacientes internados por conta de determinação judicial, que é a internação compulsória, né, da Lei 10.216, nesses manicômios. Aí nesses manicômios, o juiz na sentença, e que a parte de, voltando, né, a parte geral de 84, vai dizer que o juiz vai determinar o quê? O prazo mínimo de permanência, mas não o prazo máximo. Esse prazo mínimo pode ser de 1 a 3 anos. Então, na sentença, o juiz vai falar, determina a internação pelo prazo mínimo de 2 anos. E o psiquiatra não participa disso? Não. Toda a vontade do juiz. Decisão puramente só do juiz. Só juiz.
Até porque dificilmente um psiquiatra hoje em dia falaria que a internação pelo prazo mínimo de 2 anos. Né? Tá a gente falaria 30 dias. Esse é o mecanismo da lei até então. Porque o que eu imaginaria que teria uma razoabilidade mais aceitável? Reavaliações periódicas para avaliar se aquele quadro teve alguma evolução ou não, se a evolução indica prorrogação da internação ou evolução para um tratamento de hospital-dia ou em regime ambulatorial comum. Então, não é assim hoje em dia. O que a resolução do CNJ traz é isso. Mas o que hoje em dia... Isso é o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Tá. Então, só para clarear para as pessoas, isso que eu falei está meio incluído na novidade que está sendo colocada. Isso. Que é basicamente ouvir o psiquiatra. Entendi. Né? Não é o juiz que vai decidir. Pela parte geral de 84, quem vai decidir a forma de tratamento é o juiz. Tá. Prazo mínimo de 1 ano. Então, se o próprio psiquiatra disser, não, uma internação, mas uma internação para desintoxicação por conta de uso problemático de drogas. Entendi. O juiz vai determinar prazo mínimo de 1 ano. E aí você que trate o paciente por 1 ano. Não precisa, não importa. Você vai tratar o paciente por 1 ano. Super tratar, né? Exatamente. E aí todas essas pessoas, basicamente, elas saem com uma dependência institucional evidente, né? Porque... e aí, esse prazo mínimo significa que a partir depois do prazo mínimo, aí essa pessoa vai começar a ser avaliada. Mas a lei diz que ela vai ser avaliada uma vez por ano. Tá. Então, e aí... A lei atual, ou aqui vai, a lei de 84? Não, a lei de 84. Essa pessoa vai ser avaliada, fala no prazo mínimo de 1 ano, evidentemente. É um preso mesmo, se a gente for ver, né? É um preso disfarçado. Esses manicômios, esses HCTPs, eles são dirigidos por agentes de segurança penitenciária. Então, os psiquiatras que trabalham nos HCTPs, eles são hierarquicamente submetidos a um agente de segurança penitenciária e ao secretário de administração penitenciária. Isso não faz parte do SUS, não está na pasta da saúde. É outra hierarquia. É uma prisão. Né? Sim. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Hospital de Franco da Rocha 1, que é o maior deles, né, que tem mais, acho que 700 pacientes, algo assim, ele está com um psiquiatra só que não faz avaliações. Então, para essas avaliações, que é o que a lei chama de avaliação de cessação de periculosidade, eles estão semanalmente, eles pegam grupos de 10 pacientes, viajam 200 quilômetros até Taubaté, para que em Taubaté eles possam ser avaliados pelo psiquiatra que tem lá no manicômio, e aí trazem. Então, é esse tipo de avaliação. Então, Bruno, só um parênteses, desculpa te cortar, mas ficou claro assim, parece que por muito tempo, a visão jurídica e a visão da saúde mental, elas se tocaram por um fio apenas, né? Sim. Não teve uma integração de verdade, né, entre esses dois mundos, né? Por exemplo, o juiz define porque sim, que é 1 ano e ponto. Mas baseado em qual critério técnico, psiquiátrico? Nenhum, né? Nenhum. Alguns psiquiatras do IMESC já colocam no modelo, assim, internação em hospital de custódia de tratamento pelo prazo mínimo de 1 ano, que é o que está na lei. Tá. Então, às vezes, eles repetem no final. Isso não é flexível, personalizável, não é? Não. Assim, seria. Né? Mas, deveria. Deveria. Mas os laudos que vêm são formulários. Assim, só voltando a pensar, né? O Brasil é um país que prende pouco e prende bem, né? Exatamente o inverso, né? O país que prende muito, prende mal, né? Sim. Então, o encontro dessa situação em relação à saúde mental, quer dizer, 2 sistemas muito adoecidos mesmo, né? Da sociedade brasileira e das sociedades como geral, mas assim... o encarceramento, né, já é algo muito agressivo, né, como que a sociedade faz. Mais uma vez, não estou colocando que caiba ou não caiba, né, esse tipo de pena, mas ou medida de segurança, no caso desse indivíduo não ser, né, entre aspas, um criminoso, mas ser um portador de um transtorno mental e não consiga discernir, enfim, né, aquele ato que ele tomou. A ilicitude, enfim, né, do ato, enfim. Mas eu acho que há um encontro das duas piores misérias humanas, né, que é a da loucura e da eu acho que é por isso que é chamado, né, tem o apelido de inferno na terra, né, o manicômio judiciário. Cemitério dos vivos, o hospital prisão. Eu fico me perguntando como que esses internos, vamos dizer assim, são medicados, porque se tem um psiquiatra só para Franco da Rocha 1, como é que ele medica 700 pessoas, né?
tem uma medicação um pouco padronizada. Se a gente vai entrevistar os pacientes, a gente vai ver que basicamente quase todos tomam os mesmos medicamentos. Então, Aldol é um campeão de vendas lá dentro. Normalmente, medicamentos bem que sejam antigos, mais... E sedativos. Que sejam mais sedativos. Né? Então, você entra, às vezes, principalmente de Taubaté, por exemplo, ele parece um pouco um convento. Né? Ele é silencioso. Aí você entra nas oficinas, você vai ver as pessoas costurando o botão, assim, com o olhar parado. Todas estão extremamente medicalizadas. Porque também... não como eles contêm aquelas Ou seja, não tem tratamento nenhum, né? Essa pessoa está presa 2 vezes. Ela está encarcerada no manicômio e encarcerada pela medicação, né? Não, ela sim, fica completamente E paralisada. eventualmente, isso aí em socorro desse profissional aí que trabalha, nosso colega que trabalha lá, um psiquiatra para quantos? Né? Então, se houvesse mais médicos ali, pudesse ser para uma proporção de número de pacientes para cada médico adequada, eles poderiam ser avaliados de maneira mais personalizada e o tratamento feito de maneira menos padronizada, né? Mas esse é o problema de se manter isso na Secretaria de Administração Penitenciária. A gente tem mais de 30 cargos para psiquiatras nos manicômios judiciários e só tem um. Porque o orçamento não vai para O isso. orçamento não é. Eles já estão presos, já estão medicalizados, não vão sair Sim. nunca mais. Então, qual que é o interesse da Secretaria de Administração Penitenciária de contratar profissionais de saúde? Entendi. Então, não é para aí que vai. Não vai para aí. Um déficit absurdo, assim, é maior do que o déficit de agentes penitenciários, é maior que o déficit de defensores públicos. Então, a ideia do CNJ, né, da resolução do ano passado, de passar essa atenção para a saúde, é o único meio que a gente conseguiria efetivamente de ter uma atenção um pouco mais individualizada. Mas né? de 84 até o ano passado, a gente teve 2001, que foi a lei Exatamente. antimanicomial. Sim. A partir de 2001, né, a lei antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica, a lei Paulo Delgado, enfim, como se queira chamar, ela traz os 3 tipos de internação, né, internação voluntária, involuntária e compulsória. A medida de segurança é uma internação compulsória. Mas o que a lei vai dizer, e a lei é muito enxuta, né, até por conta ela não se aproxima dessa população ainda de uma forma mais... específica. Não. Ela dá uma esbarrada, mas não... Mas o que ela vai trazer são alguns direitos que se aplicam a todas as pessoas com transtorno mental. Dentre eles, tratamentos menos invasivos possíveis, preferência dos recursos extra-hospitalares e o fato de que a internação só pode se dar a partir de laudo médico circunstanciado. E, como a gente estava falando, parte geral de 84 do Código Penal, nada disso é respeitado, né? A pessoa é internada pelo tipo de crime que ela praticou, ela é internada por conta de uma decisão judicial ainda contrária à posição do psiquiatra e pelo meio mais invasivo possível, que é em um manicômio fora da rede SUS. É isso. Então, De manicômio, né? A gente está fazendo o O que antimanicomial. me preocupa é que é o seguinte, a rede SUS ela é uma rede deficitária em medicina. Sim. Medicina geral, tá? Não estou falando nem de psiquiatria. Né? Existe um déficit para quem utiliza do SUS, né? Ele precisa ser melhorado, maximizado, enfim. Agora, se a gente pega o viés da saúde mental, ele é mais insuficiente ainda. Ele é. Isso é um dado. Eu não tenho um número aqui, mas Sobretudo de situações de internação até involuntária, a gente não tem porque leito. Houve um enxugamento, uma perda de leito nos últimos 13 anos. Isso eu estava lendo drástica, de leitos em psiquiatria. Aí você fala, não, mas peraí, você está querendo que a galera fique internada? Não é que eu estou querendo. É que, assim como em todas as áreas de saúde, assim como na área de gastroenterologia, pneumo, cardiologia, existem casos graves especiais que precisam de internação. E a internação em psiquiatria moderna não tem nada a ver com os manicômios, institucionalização. Sim. Tem a ver com tratar. Exato. A pessoa entra num surto, entra numa crise e precisa, eventualmente, do leito. Só que eu acho que houve um erro na mão. Eu acho que a galera traumatizada pela questão dos manicômios, que é impressionante, que aquilo ninguém quer, mas a internação em psiquiatria ela é um recurso, como você disse. A gente tenta tratar o paciente ambulatorialmente, eventualmente não dá conta, existe aquele regime intermediário que é o hospital-dia, né? E às vezes nem isso dá conta, a pessoa está em crise aguda e o psiquiatra vai levar em conta se aquela pessoa pode oferecer risco para si, para terceiros ou danos irreparáveis, materiais até, por conta do estado mental alterado. E aí você pode ter doenças mentais diferentes que podem levar a isso, tá? Só que isso é tratado em um prazo que pode variar de dias, semanas e meses talvez. Mas no máximo,
E o tratamento tem que ser particularizado. Lógico, aquela coisa de um padrão de prescrição geralzão, cara, não dá. Por quê? A saúde mental ela é muito delicada. Ela precisa ser personalizada. Ainda mais quando a gente vai usar um fármaco que atua sobre o sistema nervoso, não é? Então, assim, o que me preocupa é assim, qual vai ser o destino desta turma, que são casos que eu suponho graves, porque senão não teriam conduzido o sujeito até lá. Mais ou menos? Você acha que não é? Entrando um pouquinho nisso, se você puder falar um pouquinho do manicômio judiciário 1 e 2, porque tem uma diferenciação, né? E toda a proposta dessa reforma é só para o manicômio 2. Não. Isso é pra todos. todos. É para todos. Então, explica o 1 e o Tá, 2. vamos lá. Bom, a gente tem muitos... Né, cada estado tem a sua realidade. A gente tem, por exemplo, o estado de Goiás, que nunca teve um manicômio judiciário, porque já aplica a lei da reforma psiquiátrica desde já há mais de 10 anos. Né? Então, lá tem um programa que chama PAILI. A gente tem alguns outros programas, Minas Gerais, o PAIPJ, quer dizer, São Paulo é realmente o mais atrasado em termos... Porque também tem a maior população, não só geral, mas também a maior população internada. Mas assim, se a gente colocar isso em perspectiva, a gente está falando em São Paulo de cerca de 900 pacientes, né? Se a gente pensar que a rede de atenção psicossocial faz por ano 60 milhões de atendimentos, né, que é o dado, não é que isso vai estourar a rede de atenção psicossocial, né? Mas ainda assim, como você está colocando, realmente... É preciso que a gente tenha um redirecionamento planejado, né? Ninguém está falando em abrir os manicômios e jogar na porta da Secretaria de Saúde. Cara, não, né? Mas aconteceu numa época, muitos anos eu dava plantão no município de Carapicuíba. E tava nessa de fechamento de leitos, fechou um hospital psiquiátrico antigo lá, que precisava ser reformado, melhorado, humanizado, tudo isso eu concordo. Mas simplesmente fecharam. Teve um momento assim, isso existiu na saúde mental. Simplesmente fechar. Por quê? Porque sim. Sem planejamento. O que aconteceu? Na época, eu trabalhava num centro de atendimento de urgência em psiquiatria. A gente não sabia o que fazer. Porque eram casos graves que estavam lá. Às vezes, de forma questionável, pacientes que estavam há anos internados. Você não pega uma pessoa assim e põe na rua. Claro. Ele não tem suporte, não tem família, não tem ninguém. Claro. O número de transeuntes, não é transeuntes que fala, de moradores de rua, enfim... privados da saúde mental aumentou muito. O risco de violências e incidentes, porque um cara que está em estado psicótico, ele age de acordo com outra lógica. Então ele pode se sentir ameaçado e agredir. E eu lembro que na época a gente não tinha o que fazer lá. Eu cheguei a conversar com o coordenador do plantão, falei, olha, eu estou com todos os leitos preenchidos da observação, porque não era e eu não tenho mais como colocar gente, eu não posso negar o atendimento. Ele fala, Ricardo, eu estou pensando... Enfim. Eu trabalhei no Itaim Paulista, foi muito igual. Também liberaram leitos e a gente era direto atendimento, mas atendimento assim, super ambulatorial, que não era emergencial. Era terrível, realmente. O que eu... uma experiência, né? Falando, todo mundo vai falar das experiências, também eu queria falar da minha experiência. Não quero ficar por baixo. A questão, eu não quero ficar por baixo, eu, até um determinado período, tive contato com o fechamento de um hospital psiquiátrico grande no interior de São Paulo e, ao mesmo tempo, foram criadas residências terapêuticas para onde esses pacientes foram. Só que assim... Sorocaba? Não. Foi Araras. O Hospital Saião, né, que fechou e tinha um número bastante grande de pacientes, né? E aí esses pacientes ficavam nas residências terapêuticas e referenciados nos CAPs, óbvios, né? Óbvios. Aí o que acabava acontecendo é que boa parte, né, desses pacientes já viviam dentro de um sistema, né? Que por vezes até acontece isso quem fica muito tempo mesmo dentro da prisão, né? Que meio não quer sair mais, né? Existe aquele, né? Aquela vivência do... Uma dependência, né? Aquele espaço é um espaço que ele já transita, né? Bem, ele aprendeu a transitar nesse espaço. E aí tinha um caso específico que eu me lembro, que era um paciente super grande, assim, alto, né? Gordo, forte, assim, você medicava e parecia que nada assim dava conta, porque ele devia ter já, né, uma resistência mesmo à medicação, né? E uma dificuldade muito grande de entendimento e de manejo, né?
Isso eu acho bastante relevante, né, da gente pensar o quanto que o modelo que a gente tenta implementar, e aí eu vou falar, né, da questão da reforma da assistência ambiental, baseada especificamente no CAPES Itapeva, né, que foi né, o ícone, né, dessa questão da reforma, não tirando a importância, né, dela, é que você, né, comparava um tipo de tratamento que era um tratamento absolutamente arcaico e... Era um não tratamento. Era um não tratamento, quer dizer, né, você deixa um monte de paciente pelado, né, no pátio, daí eles vão dormir, um dorme com o outro, quer dizer, abuso sexual, uma série de situações super delicadas, né? E aí você tem um contraponto que é bastante sedutor, né, você tem uma casa, né, na região mais rica, né, do Brasil, né, com uma seleção de uma população, né, e aí você pega esse modelo e vai replicar para o resto do Brasil. Mais uma vez, eu não estou falando contra o modelo, né? Eu estou falando que assim, a gente sai de um extremo, né, e vai para outro e tentando replicar isso. Quando a gente estava conversando também, só para fazer um adendo, essas pessoas, né, em alguns países, né, essa população que fica sob medida de segurança, ou os pacientes, né, ou aqueles que têm transtorno mental e tem algum problema, enfim, com a lei, eles passam, né, quando eles saem desse sistema de medida de segurança, eles fazem, né, vão para casas de transição, né? Daí depois eles vão para residência terapêutica, né? Quer dizer, depois eles vão aos poucos, né, fazendo essa ressociabilização, né? Mas para a gente não acelerar a discussão, eu acho que a gente precisa entender qual é a resolução do CNJ. Para a gente saber exatamente, nós não falamos sobre isso ainda, que foi estabelecido. E aí a gente... Eu só estou fazendo a questão cronológica, porque daí a gente está chegando em... na reforma em 2001, que mais uma vez assim, isso... 2001, Então, mas é por isso que eu estou falando, 2001. Passado, Então, mas a gente está fazendo um caminho cronológico. Estou dando o caminho cronológico. Não, eu acho que já está em 2028. Não. Então, acompanha o raciocínio. É difícil. Não é muito fácil. Eu tentei. Mas vamos ouvir o Bruno, por favor. Não, eu acho que assim, eu estou muito de acordo com vocês. E eu acho que isso é o que tem que ser desmistificado em relação à resolução de 2023. Né? Ninguém está falando em colocar... Quer dizer, tem gente falando, mas não é o caso da resolução, de colocar os pacientes na rua de uma hora para outra, né? Eu estava até antes aí conversando com vocês sobre um caso que eu estava fazendo hoje, né? É um paciente, Franco da Rocha 1, que teve uma tentativa de homicídio durante um surto e ele ficou 10 anos internado, né? No manicômio de Franco da Rocha. E, por milagre, sobreveio um laudo dizendo que estava cessada a periculosidade. Só que ele precisava continuar um acompanhamento e aí se indicando serviço de residência terapêutica. Qual o problema? Ele mora o território dele é o município de Júlio Mesquita, que não tinha nada. A gente começou a fazer, daí a própria diretora do HCTP começa a fazer esse contato, o juiz manda oficiar, a gente entrou no circuito também para conversar com a Secretaria de Saúde local, eles simplesmente não respondem. Assim, não queremos ninguém aqui, não, é paciente judiciário, a gente não quer, tal. Resultado, ele está 1 ano vivendo no manicômio com ordem de desinternação, tanto judicial quanto psiquiátrica. Mas não tem para onde colocar essa pessoa, dá pra soltar na rua. Né? Falta esse degrau. Né? Pois é. E aí o que acontece? A gente entrou, no final das contas, com uma ação pedindo ou uma vaga solidária em residência terapêutica ou para que eles indicassem serviços associados da saúde e da assistência que pudessem fazer minimamente às vezes disso, né? Porque ele é um paciente com ordem de desinternação, com laudo de desinternação. E aí o Ministério Público Local entrou com uma ação de internação compulsória contra ele. E aí o município se ofereceu para pagar uma vaga em uma comunidade terapêutica de desintoxicação, que não tem a ver, o laudo, né, o CID dele era esquizofrenia, para ele ir para uma comunidade terapêutica em São Roque. Isso então a gente realmente... E aí agora a gente está fazendo
as ações judiciais, o habeas corpus, para que ele não seja internado compulsoriamente contra um laudo, simplesmente porque o município pequeno não quer recebê-lo. Ele foi libertado. Ele foi libertado. Pode ir embora. Sim. Aí o Ministério Público pediu a internação compulsória de novo. Qual que era a Eu acho que justificativa? eles entenderam que faltou... Porque ele teria praticado 10 anos atrás um crime grave. Apesar dele já ter ficado 10 anos internado, já ter tido o laudo do psiquiatra do HCTP de desinternação e também uma ordem judicial de desinternação. O município pequeno não quer receber essa pessoa. Não era uma condenação. É o que aconteceu com o Chico Picadinho. O Chico Picadinho ele nunca cumpriu medida de segurança. O Chico Picadinho ele cumpriu pena. Mas na hora que ele terminou de cumprir a pena, como ninguém queria ele na rua, internaram compulsoriamente. É que aí eu fico na Então, dúvida. É que aí eu vou abrir uma chave, mas pode concluir. Eu vou guardar, depois eu pergunto. Tá bom. Então, assim, basicamente, a gente vai ter esse problema em municípios pequenos, principalmente porque essa população é invisível, né? As reuniões que a gente já teve, mesmo aqui em São Paulo, falando da capital, né, com a Secretaria de Saúde, isso já há muito tempo, eles não contabilizavam a população dos manicômios judiciários com o território em São Paulo como sendo elegíveis para criação de vagas em SRT, em residência terapêutica. Então, você falava, a gente tem um déficit de 50 vagas. A gente tá louco, não tem déficit de 50 vagas, é muito mais. Ao mesmo tempo, não é uma quantidade absurda, e se a gente pegar, e aí voltando, né, você estava falando, os casos graves. Tem casos graves em HCTP? Tem. É a maioria? Não. Por quê? Boa parte das pessoas que estão lá, isso, se a gente pegar mais ou menos de cabeça 1/3, por exemplo, estão por laudo de dependência química. Então, por exemplo, a pessoa praticou um furto dentro de um contexto de dependência de drogas. De uso de maconha, por exemplo. E aí ela alega isso durante a instrução. Durante o processo judicial, o juiz manda fazer um laudo de dependência e o psiquiatra diz que a pessoa realmente praticou porque ela é dependência, porque ela apresenta alguma dependência, algum uso problemático de drogas. Qual que é a solução que os juízes estão dando? Exatamente a mesma. Manda para manicômio judiciário, período mínimo de 1 a 3 anos. Então a gente tem pessoas internadas há 3 anos para desintoxicação nesses lugares. Caramba, meu. E aí não cessa a periculosidade, porque como que funciona isso? Depois dos 3 anos, a cada ano, essa pessoa deveria ser avaliada de novo. Já não são porque não tem profissional suficiente. Então tem gente que está 5, 6 anos sem ser avaliada. Mas se ela for avaliada anualmente, que psiquiatra que vai chegar e falar, cessou a periculosidade, não vai mais praticar crime se for pra rua? Porque não existe. É só se tem uma bola de cristal, né? É interessante que você estava dizendo aqui pra gente, né, do conceito de periculosidade que só se aplica a doente mental, né? Isso. Dentro da lógica, né, que a gente chama de sistema vicariante, quer dizer, uma coisa ou outra, ou a pessoa culpável, ou ela apresenta periculosidade. Agora, o problema da periculosidade é que ela é um conceito que foi criado por juristas. Né? Ela foi... A gente não consegue falar isso biologicamente. Qual que é a biologia da periculosidade? Perguntar para qualquer psicólogo, psiquiatra ou qualquer pessoa não existe uma definição de periculosidade. O que os profissionais do direito querem é que vocês, né, que os profissionais da saúde digam, essa pessoa vai voltar a cometer crime ou não? Eu não sei onde ela vai ser inserida, eu não sei qual que é o amparo familiar que ela tem, eu não sei. De repente tem alguns parâmetros de avaliação, né, mas que ainda são muito iniciais, talvez no futuro, de avaliar regiões que conteriam impulsos, por exemplo, o córtex pré-frontal, que teoricamente está alterado em pacientes que são perigosos, vamos dizer assim. Então a gente volta a fazer lobotomia. Então, talvez fazer uma análise disso. Né? Uma análise neurológica. Mesmo assim, a gente chega numa probabilidade. Não numa certeza. Uma probabilidade. Sempre é probabilidade. Na medicina sempre é probabilidade. Qualquer tratamento é uma probabilidade alta de dar certo ou de dar errado. É que eu acho que tem uma outra questão, né, se a gente for ver. E aí eu vou entrar um pouco na área da criminologia. Né? Durante muito tempo, na criminologia, se entendia que crime e doença eram conceitos correlatos. Né? Agora, crime é aquilo que o legislador diz que é. Né? Então, mesmo se a gente pensar, por exemplo, em agressividade, a gente não tem como vincular isso necessariamente à prática de crime. Se pegar qualquer cirurgião, advogado de júri, presidente de empresa, CEO, né, provavelmente essas pessoas vão ter, em qualquer exame projetivo psicológico, vão ter traço de agressividade lá em cima. Assim como um assaltante de banco também. Né? Então, uma análise neurológica provavelmente teria um código de classe aí, né? Então, e assim, se a gente não tem nenhum psiquiatra, não vai ter uma análise neurológica. Teve um caso, acho que foi nos Estados Unidos, que a pessoa cometeu um crime lá, tudo, e não era meio indefensável. Aí eles pediram uma ressonância magnética da cabeça. E veio uma coisa muito basal, eu não me lembro exatamente o que era, mas era tipo como um cisto aracnoide, uma coisa que vem de normalmente nascimento. É inocente. Assim, normalmente totalmente inocente. Produz. Mas o juiz falou,
o advogado falou, esse é a ressonância de uma pessoa normal e essa é a ressonância dele. O que vocês acham? Ele foi absolvido. Então, assim, mas isso é uma caricatura, né? Isso daí mas é mais ou menos. Lombroso, né, com virada do século, ele dizia que o criminoso ele teria uma terceira fossa occipital. Né? Então tinha essa ideia de uma diferença no cérebro entre criminosos e não criminosos, ela é muito complicada, né? Porque se você descriminaliza, o cérebro não muda. Então você pensar, por exemplo, se a pessoa sai daqui, né, a mulher que pratica um aborto aqui, e aí ela vai para o Uruguai, ela fica, né, ela se livra de uma doença mental. Quer dizer, é uma lógica que trata o crime com uma realidade ontológica que ele não tem. Né? O crime, o tráfico de drogas, a pessoa que pratica tráfico de drogas, isso indica, né, que é o crime que mais prende hoje, né, o que mais está em crescimento, inclusive nos manicômios judiciários. Né? Isso indica que a pessoa tenha uma adaptação em termos de saúde mental, comunitária, pior do que uma pessoa que não pratica tráfico de drogas? Não sei, né? Se a pessoa está praticando tráfico de drogas para pagar a pensão do filho e o outro que deixa o filho à míngua, que não é crime, entendeu? O que o judiciário fala e o que a lei diz é muito objetivo para que a gente consiga ter essa... Sabe o que eu vejo assim, o objetivo da lei é ser o mais generalizador possível, porque vai ter que se aplicar a todos os cidadãos. Sim. E a saúde é o contrário. A saúde é hiperparticular. Exato. Então, uma avaliação em saúde mental é a avaliação daquela pessoa. Não dá para ter, então, um padrão muito... Até tem padrões, né? Nós temos critérios diagnósticos, de transtornos, etc. e tal, mas é preciso ver se aquela pessoa se encaixa em quê e qual é a profundidade do quadro clínico. Para quem está ouvindo a gente, lembrar, as doenças mentais, elas são várias, que produzem sintomas muito diferentes. Não é todo transtorno mental que pode interferir, vamos dizer, no controle de impulso de uma pessoa. Outros podem. Não é toda doença mental que vai privar a pessoa do contato dela com a realidade. Até o uso de drogas mesmo, o que a gente chama de juízo de realidade, né? Que é uma alteração psicopatológica onde a pessoa não sabe julgar até que ponto é real, até que ponto é uma coisa imaginativa. Ela perde essa fronteira. Isso existe? Existe. E para cada doença que existe no campo mental, existem gradações de intensidade. Então existem os quadros mais leves, moderados e os mais graves. Isso existe. Complicando, uma pessoa dessas, de qualquer quadro, de qualquer intensidade que vai se tratar, ela também pode responder ao tratamento de maneira muito eficaz, medianamente eficaz ou com resistência ao tratamento orgânico. Então, assim, não tem como falar em saúde mental de maneira muito generalista. Por exemplo, olha, sempre que o cara agir dessa maneira, então a pena é essa, de maneira muito... Mas eu acho que a ideia é justamente isso, é personalizar, né? Essa pessoa, é lógico que nós não chegamos nesse nível, né? Eu, inclusive, falando um pouco do Lombroso, eu acho que ele foi muito mal compreendido. A gente fala dele de um jeito muito pejorativo, porque a figura que ele desenha parecia uma figura etnicamente diferente ou coisas desse tipo. Mas ele foi a primeira pessoa que trouxe uma ligação, que teria uma ligação, há muito tempo atrás, uma ligação entre o biológico e a violência. E a gente começa a ver isso hoje em dia. Alguns estudos começam a apontar. Como eu disse, essa questão do córtex pré-frontal, por exemplo, se você tem uma mãe que fuma durante a gestação, esse fumo pode aumentar o nível de testosterona no feto. E isso pode trazer alterações cerebrais que no futuro vão fazer ele ser, por exemplo, um psicopata. Por exemplo, tem pessoas com implantação, com um retardo mental, que pode se tornar agressiva, com implantação baixa de orelha. Seria uma alteração anatômica, vamos dizer, que indicaria um certo risco. Então, eu acho que a gente ainda vai revisitar o Lombroso. Eu entendo que aquela teoria em si não vale mais, como a gente fala de Freud hoje, Freud foi revisto. Mas eu acho que ele vai ser revisto ainda, porque tem surgido muito estudo. Porque o grande problema do Lombroso é porque ele não tinha grupo de controle, né? Ele só, basicamente, todo o universo da pesquisa dele foram pessoas que já tinham sido presas. Então isso não leva em consideração a própria seletividade do sistema penal. Quem que é preso? Né? Se o Lombroso for aqui no Brasil tentar ver quais são as características físicas de quem comete crime e aí resolver ir numa penitenciária e avaliar todas as pessoas, qual vai ser o resultado? Né? Então ele vai falar que pessoas pretas cometem crime, que pessoas de... Porque você não tem esse grupo de quem não é selecionado. Eu acho que o olhar... Eu acho que tem uma relação só... Pode ser um olhar meio
superficial do fenômeno em si. Sim, sim. A gente tentar tratar sociologicamente um tema que é biológico, que é psicológico. Entendi. Mas não, eu acho que é uma interface, e ainda mais do ponto de vista jurídico, isso é uma interface a todo momento, né? Então você tem a questão sociológica, você tem a questão biológica, e agora o que é, assim, dá para trazer claro e evidente, né, é que o número de pessoas que cometem crimes, né, portadores de transtornos mentais que estão né, cumprindo medida de segurança, que estão encarceradas, do ponto de vista, né, de correlação de transtornos mentais graves na sociedade, ela é muito menor do que você pega a população carcerária como um todo. Sim. Então, o que dá para a gente concluir do ponto de vista de relação, né, é que você tem muito mais pessoas, né, encarceradas que são imputáveis, ou seja, são os normais. Os normais cometem muito mais crimes e reincidem muito mais. E reincidem muito mais do que aqueles que são que possuem transtornos mentais. Só que há um olhar, né? Mais uma vez, eu acho que a gente tem uma cultura também, né? Quando enfim, um candidato, enfim, a algo traz uma bandeira de prender mais as pessoas, né, de prender mais bandido, esse cara acaba tendo, né, um olhar maior, assim, a gente vai resolver o problema da violência no Brasil. Então, partindo do pressuposto que a gente, enquanto sociedade, entende que se você colocar as pessoas, né, a parte da sociedade, você vai resolver os problemas que a sociedade tem. Mas aí, Cantão, você vê, a população do Brasil é enorme. Proporcionalmente à população do Brasil, o Brasil tem muitos crimes que não são solucionados. Assassinatos que nunca chegam à resposta. Então, crimes de vários tipos que não são punidos, que deveriam ser o quê? Eu não sou jurista, mas eu imagino que você mata alguém, uma prisão mínima deve ter. Claro. E daí você percebe que se tem um monte de crimes não solucionados e, portanto, essa galera não está presa, então não está se prendendo demais. Não, inverso, está se prendendo demais, só não está se prendendo certo, não está se prendendo demais, então, talvez, se você analisar proporcionalmente a população. Isso é uma questão que a gente chama na criminologia de cifra oculta, né? É a quantidade de crimes que ocorrem, mas não chegam a um processamento, não chegam às autoridades. E o que vai definir se um crime vai chegar ou não? Bom, a gente pode pensar nos casos mais simples, né? Quem está preso por tráfico de drogas hoje é um menino vaporzinho que está na porta da favela vendendo droga. Aquele que vende no Clube Paulistano, que repassa para seus amigos, que vende no porão de 11 de agosto, né? A gente sabe, enfim, todo mundo que fez faculdade sabe que é muito fácil. Essa pessoa, ela não vai ser selecionada, porque ela não vai ser abordada. Então, assim, essa cifra oculta, normalmente, aí mesmo nos casos de homicídio, né? Os homicídios que não são desvendados. Algumas fontes de pesquisa, aí elas vão trazer, por exemplo, que grande parte desses homicídios em São Paulo, por exemplo, eles estão relacionados a grupos de extermínio ligados à polícia, né? Que é a questão de você colocar em vala comum, jogar no córrego, que são pessoas que não vão ser processadas mesmo, né? Então, assim, quando a gente fala que prende muito, é porque a gente prende muito uma determinada parcela da população. Prende errado, né? Acho que o termo... Tá falando, existe uma sobrepunição, hoje a gente tem quase 1 milhão de pessoas presas, mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, né? Dessas 800 mil pessoas presas no Brasil, o último dado que a gente tem é que 70% dessa população é preta ou parda, né? Quando menos 50%, agora 50% da população é preta ou parda na população em geral. E isso com tendência de aumento da disparidade, né? Então, quer dizer, a gente está prendendo menos brancos e mais pretos. Né? A gente, sendo muito sincero, a polícia na rua tende muito mais a parar um preto ou pardo do que... E os crimes praticados por grupos... A polícia, a maioria é preta ou parda. Ela não é de brancos, tem muito branco, né? Ou seja, ela também está lá nesse extrato, mais ou menos. Você sabe que uma vez eu estava dando plantão mas o estereótipo criminal, ele está em todos nós, não é? Eu estava dando plantão na Santa Casa e aí teve um cara que chegou com a polícia, tudo assim, tinha engolido milhares de drogas, aqueles pacotes de cocaína.
E aí a gente foi fazer a lavagem, tirar um negócio, mas eu virei pro policial e falei assim, nossa, mas como é que você descobriu que ele tava com isso? Ele falou, doutor, vem cá, olha pra cara dele. O que esse cara vai fazer na Itália? Quer dizer, é uma coisa preconceituosa. Tudo bem que pegou, mas a gente funciona à base de mas é isso. Para cada... A gente estava fazendo a gente pegou esses dados, né? A gente teve quase 10 milhões de abordagens em um ano e eu, por exemplo, não fui abordado no passado. Aliás, nunca fui. Quem são as pessoas que estão sendo abordadas, né? E aí, para cada pessoa presa com drogas, são abordadas e revistadas 62 pessoas. Né? Então, a gente está falando aí que as pessoas são revistadas, colocaram a mão na parede, sofre revista vexatória, revista íntima, muitas vezes. E para pegar a droga com fizeram esse enquadro, muitas vezes violento, em 62 pessoas. Né? E sempre da mesma cor de pele, sempre da mesma estrato social, sempre nos mesmos bairros. Então, assim, se a gente fosse efetivamente prender todo mundo que pratica crime no Brasil, toda a população estaria presa. Né? Se a gente pensar que tirar um xerox de livro, dirigir depois de ter tomado uma cerveja, dá uma pena de até 2 anos, baixar um programa, baixar um filme no computador é equiparado a crime de furto, né? Mas tem muita gente presa por cerca de 20% das pessoas estão presas por furto de fio de cobre, furto de lixo, e os direitos, o direito de propriedade intelectual que a gente viola quando baixa um filme, isso também tem uma pena a ser aplicada, né? Então, o Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina, tal, ele fala isso. O sistema penal é seletivo, até porque se ele não fosse, não sobraria ninguém solto. A gente não vai, aí a gente não vai... Agora, a gente não iria, então, nivelar ao contrário, né? Quer dizer, você fala, não, já que existem crimes que não são penalizados, então é melhor não penalizar nada. Exato. Aí a galera vai ficar, então assim, rever o que é o conceito de um crime, então precisa ser refeito. Exatamente, né? porque a gente tem muito interesse nisso que não é interesse de segurança pública. Né? Hoje, por exemplo, as grandes empreiteiras, o que elas querem? Elas querem construir presídio, querem administrar presídio em parceria público-privada. Todas as empresas que tratam de... alarme, de segurança privada, segurança condominial, elas criam lucro com base também nessas estatísticas de estamos cada vez mais violentos. O que é mentira, porque o número de homicídios vem caindo ano a ano no estado de São Paulo. Já há muito tempo, inclusive dados dados da ONU, dados do próprio estado, quer dizer, a violência letal ela vem caindo. Tem outros crimes que vêm aumentando, crimes de furto, mas dizer que a gente está numa sociedade cada vez mais violenta ou cada vez mais criminosa não corresponde aos dados também. Né? Então, o que a Constituição determina, e o que seria a única coisa racional a se fazer, seria programa de desencarceramento racional. Você pode manter a prisão para aquilo que for efetivamente grave. Agora, repensar a política de drogas, por exemplo. Hoje, 30% das pessoas, e 70% das mulheres estão presas por causa de drogas. E a gente está falando de pouca droga dentro da vagina, quando a pessoa é pega ou numa revista para entrar em unidade prisional, ou então dentro de um ônibus. Peguei um caso esses dias de uma mulher que tomou 5 anos, 10 meses de prisão em regime fechado, porque ela tinha 2 gramas então, cara, isso realmente precisa ser discutido, mas eu fico pensando, se você sobe o número, a quantidade de droga necessária para uma pessoa ser presa, você vai pulverizar isso, porque os traficantes vão pensar, bom, você não vai levar 10 quilos, sei lá, tô chutando, você vai levar 500 gramas, você 500 gramas, você 500 gramas, você 500 gramas, eles vão dar um jeito, sempre. Então essa é uma questão complicada, porque daí a droga vai chegar onde tem que chegar, pulverizando mais. Já tá chegando, né? Então, já tá. Mas assim, nós vai vamos aumentar. prender a pessoa que tá Isso, porque assim, uso pessoal, de repente. e se você... Não estou falando esse uso pessoal. Essa é uma outra questão. Qual vai ser a fronteira? Não sei. Isso é uma coisa que precisa ser totalmente discutida. Não, e até claro, assim, essa é uma você outra tem, questão. às vezes, dependentes pesados que compram grande quantidade para deixar em casa para poder fazer o uso disso. Então, assim, Pois é, mas isso daí é só uma... Vai criando um ambiente de, então, cara, acho qual que que é a isso fronteira? Eu posso tudo? Então, calma, eu acho que essa... explicar qual é a resolução do CNJ. Não, eu quero voltar. Não quero ouvir essa. É o nosso tema. Não quero ouvir. Pelo amor de Deus. Não quero ouvir. Ele foi convidado para isso, se preparou. Mas espera, assim, eu quero falar e eu quero dar voz à minha alma, que é o seguinte, eu acho. A gente tem limites, né, muito imprecisos
para a gente trabalhar essa questão de quando o indivíduo ele vai ser usuário e vai ser considerado usuário ou quando ele vai ser considerado traficante. Eu acho que isso é uma das ferramentas você que é uma discussão assim, hoje super atual, e ampla, o Supremo né? tá E ampla, né? O Supremo está nessa discussão. Sim, só que eu acho que a gente tem que também não pode deixar de olhar que existe alguns movimentos, e tanto é que, né, na década de 20, 30 nos Estados Unidos, né, foi implementada a lei seca exatamente por uma questão de um movimento que entendia que o álcool tinha que ser, naquele momento, criminalizado, né? Então, eu acho que, assim, a realidade de quem trabalha no tratamento da dependência química é que cada vez mais está mais fácil de acesso. Então, as pessoas... Você vai numa... Maconha é todos os não, pacientes maconha, jovens, cocaína, você vai, né, num boteco, tal, não sei o quê, você percebe um cabeleireiro, movimento no borracheiro, na espera da clínica. Não, né? essa não, isso não. Não tudo bem. Mas vamos ouvir, eu quero saber. Já fez o seu devaneio. Já fez Muito o seu bem, devaneio. pronto, É que ele tomou muito Aquele café, pessoal. vai, deixa eu resolver. Tá bom. Beleza. Não, então, mas enfim, essa questão das drogas, eu acho que faz todo sentido esse debate, né? Mas é um pouco isso, a gente não tá... A guerra às drogas, ela tá... A gente todo ano perde a guerra às drogas, as pessoas continuam usando drogas. A regulamentação desses mercados talvez seja a única, não digo uma solução, mas uma redução de danos que a gente tem em relação ao que a gente tem hoje. Né? Então, se a gente... Porque, como você estava dando o exemplo da lei seca, né? A lei seca é a mãe da máfia. As máfias surgiram nos Estados Unidos por conta da lei seca, porque as pessoas não vão parar de usar álcool por conta disso. Então, aí os mercados marginais, os mercados ilegais. E o que sustenta hoje o PCC? São as biqueiras, né? Se a gente consegue regulamentar isso, como na Europa se tem feito e tal, e tudo bem, a gente tem uma realidade totalmente diferente. Mas pensar nessa estratégia de redução de danos, né? Droga não faz bem, ninguém está falando isso, mas a criminalização está matando mais gente do que... O grande princípio é o jeito que nós estamos lidando para combater as drogas não está funcionando. Então, mas e calma aí a resolução do CNJ? Mas vamos para a resolução do CNJ, então. Eu só ia fechar esse assunto, juro que é a última coisa. Mas assim, para chegar nesse ponto de poder fazer legalização, regulamentação, que seja, eu acho que o Brasil precisa passar por um amadurecimento social maior. Porque a coisa atual é... Assim, a realidade social do Brasil não oferece para as pessoas a condição para fazer boas escolhas. Eu tenho a impressão que falta um pouco de educação na base. Né? O sistema básico de educação é deficitário. O Brasil investe muito mais dinheiro público, né, no ensino superior do que no ensino de formação básica. Isso é uma distorção, na minha opção. Então, assim, se o ensino básico fosse mais valorizado, do ensino nasce discernimento, do ensino base. Eu estou falando de primeiro grau, que agora chama ensino fundamental, né? Olha, eu estou velho, eu falava primeiro grau. Então, com essa formação, isso vai formando cidadãos que podem discernir melhor. Agora, no momento que você pega um caos social, exagerei agora, mas assim, uma situação difícil no Brasil, e não, agora está liberado, olha aí, cara, está liberado, quer dizer que é bom. Não é porque é liberado que é bom. Cigarro é bom? Não. Bebida alcoólica é boa? Não. É legalizado? Então precisa ter. Eles têm a oportunidade de dialogar, eu acho. Então eu acho que no próximo eu dividiria com 2 momentos. Um primeiro momento, segura a onda desse monte de droga que está disponível no mundo e vamos educar essa galera. Num segundo momento, como por exemplo, sei lá, a Europa ou outros países fizeram, as pessoas têm uma condição de... Você não vê, você acha que o Brasil não tem jeito mais. Eu acho que o Brasil não tem jeito, mas não é brincadeira, eu acho que tem sim. Mas eu acho que o uso de drogas ele tem uma complexidade enorme. Ele começa já na adolescência com a coisa impulsiva. Parece uma coisa humana.
Entendeu? A coisa, a busca hedonista pela droga, né? E depois você vai ativando a região lá específica do cérebro chamado núcleo accumbens, que é o centro de recompensa. Depois vai para outra área chamada estrada. Então isso é uma coisa humana, eu acho. Eu acho que, eu não sei se isso é educável, porque todo mundo, você pega pessoas de grandes colégios, de grandes famílias que foram orientadas a nunca usar drogas, E os usam. maus, e usam. Mas todos. isso é um percentual, não é 100%. Não é uma coisa humana como beber água. É um percentual. Eu diria que é um percentual bem alto. Bom, eu não Eu acho tenho que assim, esse dado. a gente tem o desafio de trocar. Por que você fez assim? Porque eu falei, lá vem. Lá vem. Não, mas acho que a gente tem o desafio de trocar a roda com o carro andando. Porque assim, esperar que a gente vá ter uma maturidade, tanto do ponto de vista Que não vai ter nunca. de educação e cultural, e ao mesmo tempo você tem outros países que você tem essa intervenção e, de qualquer forma, eles mantêm, né, índices altos de consumo de substância. Eu acho que até tava, enfim, teve uma discussãozinha lá outro dia no Instagram, e aí um cara, não, porque manda tudo pra Venezuela, manda tudo pra Cuba, manda tudo, não sei qual era, na verdade, a orientação política dele, mas aí, assim, eu falei, olha, amigo, sabia que, na verdade, a maior cracolândia do mundo, ela fica em Los Angeles, né? Em Skid Row, né? Então, assim, a gente... Perto do Hotel Cecil, onde teve a Elisa Lam. Que nós... episódio Elisa Lam. Mas eu acho que, por isso... por mais que a gente tenha, né, no Brasil isso tão arraigado, eu acho que é um problema assim, geral. E assim, novas substâncias, né, vão surgindo com poder, né, de dar mais barato, com poder de ter mais efeito, cada vez mais caro, agregado. Então, assim, a gente tá... E só fazer o último... Me permitem uma coisa. A última vez, deixa eu ouvir o você- Dr. Bruno. Não, só Por que eu não posso ouvir o Dr. Não, Bruno? eu Eu ouço você direto. Vou deixar ele falar. Agora, assim... e fato é que a O gente... Roberto Cantão é especialista em tudo. Tudo ele sabe. Não. A gente teve, na verdade, toda a consequência desse poder, vamos dizer, do PCC, até por um movimento, né, que teve lá atrás, onde, né, se entrou no Carandiru, enfim, fez, né, um massacre do Carandiru. Quer dizer, houve, de certa forma, uma contra-resposta, né, a uma medida violenta do Estado, né? Houve a população carcerária, fez essa resposta, né? E só mais uma vez, só para concluir... E o que eu faço? O que eu faço? Por favor, fala da resolução do CNJ. Vamos fazer um dia Não um só do programa. CNJ, mas vamos ouvir ele. Vamos fazer um programa entrevistando o Canton. Isso, ele é o entrevistado, porque ele quer falar... A gente te Por favor, entrevista. fala. Não, perfeito. Bom, acho que é isso. Então, tentando fazer, né, essa ponte da resolução, da questão das drogas para a resolução. Bom, ano passado, CNJ, né, resolução 487 do CNJ. Como surge essa resolução? O Brasil foi condenado já pela Corte Interamericana por conta do caso do Damião Ximenes Lopes, que foi um paciente psiquiátrico, não era um manicômio judiciário, mas que morreu depois de ser submetido a sevícias, torturas e tal. Mas Brasil... em presídios? Né? Não, isso era um manicômio comum. E aí o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana e, dentre os pontos resolutivos, a Corte Interamericana determinou ao Brasil que aplicasse a reforma psiquiátrica, né, em todos os casos. Isso vem sendo feito desde então, desde 2001, como vocês próprios estão falando, né? Que ano que foi, desculpa, que ano que teve esse caso da moça, que o Brasil foi condenado? Lopes. Isso... Não é moça, foi rapaz. Foi um rapaz. Um rapaz, E agora eu não vou ser Sabe saber tudo, exatamente. sabe Foi tudo. em 2006. Foi por aí, foi começo do ano. Damião Ximenes Lopes, o caso do Damião Ximenes Lopes. Foi o caso em que o Brasil foi condenado, eu não vou saber o ano de cabeça aqui. Tá. Né? Mas foi já no século XXI. Não, sim. E aí, o que acontece é o seguinte, o Brasil se comprometeu, né, a cumprir essa decisão, que é basicamente fechar os manicômios, né, o que não quer dizer acabar com a internação psiquiátrica, mas fechar esses manicômios, efetivamente. E hoje, o que a gente tem são os manicômios judiciários, que são meio que o último bastião
para onde a reforma antimanicomial, a reforma psiquiátrica ainda não entrou, né? Principalmente em São Paulo, né? Que é o bastião aí do retrocesso. Bom, e aí, o que a resolução basicamente diz? Né? E aí acho que isso é importante desmistificar. Primeiro, a resolução não manda soltar ninguém. Né? O que a resolução vai dizer é que a pessoa, para ser internada, ela vai ser internada de acordo com o seu quadro clínico, no interesse exclusivo do seu quadro clínico. Ou seja, né? tem um Então, exato. A partir do momento em que o juiz absolveu aquela pessoa e falou ela não precisa de pena, ela precisa de um tratamento, deve ser oferecido um tratamento para essa pessoa. Então, precisa haver uma equipe multidisciplinar, né? E ela só pode ser internada a partir de um laudo circunstanciado psiquiátrico. Por quanto tempo ela vai ficar internada? Quem tem que saber é o psiquiatra. Em que hipóteses ela vai ser internada? De acordo com a equipe que acompanha esse paciente. Mas esse psiquiatra ele não pode ser um psiquiatra da Secretaria de Administração Penitenciária submetido a um coronel e a um agente de segurança penitenciária. Ele tem que ser um psiquiatra vinculado à RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Então, aí como que a resolução ela pensa nessa reorientação? Né? A resolução cria um órgão, que é a EAP. Na verdade, já estava criado desde 2014, esse órgão, por conta de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a equipe de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas de pacientes em conflito com a lei, que basicamente é um órgão conector. Né? Não é só composto por psiquiatra, obrigatoriamente ele tem que ter um psiquiatra, mas também outros profissionais de saúde, psicólogo, etc. E esse órgão, ele recebe do judiciário os casos. Então, esse paciente aqui, ele cometeu um crime tal, ou sei lá, um furto, um dano, um estupro, um homicídio. Ele passou por uma avaliação, né, uma avaliação psiquiátrica, em que ele seria inimputável. A princípio, o diagnóstico dele é esse, qual é a forma de tratamento que esse paciente precisa. Né? E essa EAP, ela vai designar o serviço de saúde que vai avaliar esse paciente. Então, se o serviço de saúde disser essa pessoa tem que ficar internada, ela vai ficar internada involuntariamente. Se esse serviço de saúde disser essa pessoa ela pode... seria melhor que ela tivesse algum tratamento comunitário, ambulatorial, etc. E esse vai ser o tratamento que vai ser dispensado. Então, o que a resolução diz é que o juiz ele deve aplicar a Lei 10.216, que ele não pode aplicar só a parte geral do Código de 84. Então, não é o juiz que vai determinar a internação da pessoa, não é o juiz que vai determinar a desinternação da pessoa. O psiquiatra desinterna a pessoa e comunica ao juiz. Para que serve o juiz nesse processo? Ele tem que garantir que esses serviços sejam prestados. E aí, onde a gente tem os gargalos? Né? Primeiro, em relação à população que a gente tem nos manicômios judiciários hoje, a grande maioria, ela não deveria estar internada. Né? A gente está falando de pessoas que estão há 3, 4, 5, 8 anos internadas. E a partir do momento em que esses pacientes ficam todo esse tempo internados, eles desenvolvem dependência institucional. Então, essa demanda que a gente tem por residência terapêutica vem justamente porque a gente nunca pensou no fechamento da porta de entrada desses manicômios. Né? A partir do momento que a pessoa entra no manicômio, ela já vai sair com dependência institucional, porque o modelo... mínimo de 3 anos internado, o modelo já vai criar. Dessa forma... Exato. E o estigma ainda, por exemplo, a pessoa para chegar, né, a gente tem 3 manicômios judiciários no estado, de gente do estado inteiro. Então a família não vai visitar a pessoa em Taubaté quando a família é da Praia Grande. Entende? Então, isso também garante que a pessoa rompa os vínculos familiares. Né? Então, se você vai nos dias de visita nos manicômios judiciários, praticamente ninguém é visitado. As pessoas não sabem se é segunda, se é terça, se é domingo. Não sabem. Todo dia é igual. Né? Elas dormem em pavilhões, assim, manicômio judiciário de Franco da Rocha são quartos de alojamento, então com dezenas de camas, uma do lado da outra, eles dormem lá e têm acesso a um pátio concretado durante o dia, e à noite elas vão de novo para esses lugares. Né? O de Taubaté parece bastante um convento, ele era inclusive um lugar religioso antes de ser transformado num manicômio, e aí lá você tem esses resquícios, inclusive tem um lugar onde se davam eletrochoques. Hoje eles não tem feito mais isso, mas tem inclusive a sala onde era feita a eletroconvulsoterapia dos pacientes, etc. Hoje não tem nem mais psiquiatra, mas também... e aí, ainda o manicômio de Taubaté tem 3 psiquiatras, o Franco da Rocha tem 1. Né? São 4 psiquiatras. A gente está falando de um universo porque de 4 não tem orçamento, não é porque não tem psiquiatra. Porque não tem vontade política, né? Porque não se contrata psiquiatra. Orçamento a SAP tem. A segurança e a SAP tem mais orçamento quase que a saúde no estado de São Paulo. Sim. Mas a questão é onde eles querem investir ou não. Né? Bom,
E aí, e aí a resolução vai dizer o seguinte: então, esses pacientes, a partir do momento em que se instala um incidente de insanidade e que tem algum indício de que aquela pessoa possa ter por desorganização ou porque ela tem um discurso, enfim, essa pessoa ela vai passar por uma avaliação que não vai ser só o psiquiatra do IMESC que vai falar com a pessoa durante 10 minutos. Vai ter isso também, né? Mas também isso deve ser comunicado à SEAP, que é essa equipe conectora, para que ela seja atendida e vinculada desde já a um serviço de saúde. Esse serviço de saúde faz o PTS, né? Vai fazer o plano terapêutico singular, e é esse plano terapêutico singular que vai ter que ser seguido. Então, isso não significa que as pessoas não vão ser internadas, só significa que elas não vão ser internadas com prazo mínimo e em lugar sem psiquiatra, né? Óbvio que aí a gente vai ter problema com leitos, com falta de leitos, e sobretudo com falta de serviço de residência terapêutica. Mas assim, quando a gente está falando da nossa realidade, dos 900 mais ou menos pacientes presos em São Paulo, a grande maioria não vai precisar nem de uma coisa nem de outra, né? A gente está falando de pessoas que estão lá só esperando o tempo acabar, né? Ou esperando indefinidamente um laudo que venha falando que cessou a periculosidade. Principalmente pessoas que entraram, que é mais ou menos 1/3 por conta de uso de drogas, elas já estão há 1 ano internadas, elas já passaram por toda a desintoxicação, elas não estão, elas precisam de um acompanhamento em CAPS AD, em alguma coisa. E normalmente, a grande maioria, na capital, por exemplo, que tem uma rede de atenção à saúde mental, que ainda é deficitária, mas não tão deficitária quanto os manicômios judiciários. Quer dizer, então incluir essa pessoa num caso, ou referenciar num CAPS AD do seu território não é tão complicado assim, né? Então, se a gente pudesse pelo menos começar com esses pacientes, já seria muito bom, né? E aí isso vai chegar até o momento em que a gente vai ter aqueles casos mais graves. Pacientes com surto cronificado, pacientes que cometeram crimes mais graves, mais violentos, e essas pessoas vão ter que ser acompanhadas mais de perto, né? Seja internações que podem ser longas, eventualmente, mas o que a resolução diz ela tem que durar o quanto a equipe de saúde disser que tem que durar. Se a equipe de saúde eventualmente disser, não, essa pessoa vai ter que ficar internada 3 anos, a pessoa vai ficar internada 3 anos. O que não pode acontecer é a gente ter 900 pacientes esperando indefinidamente alguma coisa, e que podem ficar pro resto da vida inteira internados, né? Então, na verdade, aí quando veio a resolução, a gente teve uma reação muito grande por parte de associações de psiquiatras, né? A ABP, por exemplo. Eu cheguei a ver nota da ABP falando que soltaria o bandido da luz vermelha, que tá morto, o Chico Picadinho. E como eu disse, o Chico Picadinho ele tá hoje no manicômio judiciário, mas ele nunca cumpriu medida de segurança. Até porque, isso é importante, né? O Champinha, acho que ele não está no manicômio judiciário. Mas ele está na unidade experimental de saúde. Mas ele tem um transtorno psiquiátrico? Ele tem. Ele foi diagnosticado com transtorno de conduta. Que foi considerado. Então, mas transtornos de personalidade, eles são considerados semi-imputáveis. E a semi-imputabilidade é penalizada normalmente. Perfeito. Ou não. Isso precisa ser dito. Porque a ABP está falando que vai soltar psicopata na rua. Lembrem algum caso de psicopata que foi para manicômio judiciário. Suzane Richthofen, Maníaco do Parque, tá tudo cumprindo pena. Porque quando a gente está falando de manicômio judiciário, a gente está falando de paciente que praticou crime em surto psicótico ou por conta de deficiência intelectual, né, ou deficiência cognitiva. Não está falando de transtorno de personalidade. Claro que um laudo ou outro do IMESC pode dar errado e pode ter um psicopata, mas não é essa a indicação. Né? Nos casos de psicopatia, como o caso do Chico Picadinho, que recebeu esse laudo. Se a gente for pensar, até deveria ser, né? Tem essa questão, né? A pessoa compreende o caráter de licitação, você está falando de transtorno de personalidade antissocial, ela consegue se comportar de acordo com esse entendimento? Mais ou menos, né? Então, por isso que pode vir uma semi-imputabilidade, ou então uma inimputabilidade, ou então uma imputabilidade. Mas o semi-imputável vai para cadeia. O juiz a depender do caso, aí depende do laudo também. Tá. Se o psiquiatra entender que é caso, ainda que semi-imputável, que é caso de absolvição imprópria, o juiz pode absolver impropriamente. Tem uma coisa interessante sobre, que eu já falei em outros programas sobre que tem alguns autores, alguns pesquisadores na área de saúde mental que fazem uma diferenciação conceitual entre psicopatia e sociopatia. Né? A sociopatia estaria mais no campo do comportamento aprendido, onde o sujeito, apesar de ter plena consciência de normas e regras, ele meio que, por exemplo, incentivo, situações de vida e tal, ele vai se tornando insensível à dor do outro, ao sofrimento do outro, e ele acaba deliberando nessa direção egoística e independente das consequências. O psicopata, ele teria
uma alteração muito mais neurológica, de fato. Ele teria dificuldades na comunicação entre áreas cerebrais como a amígdala e a área pré-frontal. E esses estudos são muito interessantes porque eles conseguem correlacionar realmente funcionamento cerebral com impossibilidade da pessoa ter empatia, sentimentos de piedade e coisas do tipo que caracterizam o psicopata. Talvez um dia a biologia responda. Se isso se torna... porque vai ter sempre essa diferenciação. Se o cara é um sociopata, ele deliberou totalmente as ações dele e, vai cumprir a sua pena pelo que você fez, porque ele tinha um juízo de realidade preservado. O psicopata, embora tenha um juízo de realidade preservado, ele não tem o mínimo controle por causa de alterações que ele nasceu daquela maneira. E daí surgirá uma nova discussão, diferenciar essa população, quem é psicopata, quem é sociopata. E tem uma outra questão também, né, nesses estudos, no sentido de que boa parte das pessoas que seriam psicopatas mesmo, elas às vezes nunca passam a vida inteira sem cometer nenhum crime, né? Sim. Enfim, escolhem empregos. Já conheci promotores de justiça, por exemplo, que Você vê que acusavam inocentes com uma delícia, sabe? Então, assim, depende muito também se ela vai cair no sistema penal ou não, né? Quais são as oportunidades que são dadas para essa pessoa, para ela poder exercer o seu próprio sadismo. Eu acho que não existe O uma psicopata fora da perversidade, ele é completamente uma pessoa como nós. Eu acho, às vezes, que o Roberto é um... Não, perversidade, acho que não. Então, acho que você pode aplicá-la em qualquer lugar. É em 1% da vida dele que ele atua daquela forma. Agora, tem uma outra coisa que a gente também... Tudo bem, mas só para encerrar isso, eu acho que de toda forma, não é isso que está no manicômio judiciário, né? Não é essa população do manicômio judiciário. A gente está falando de pessoas psicóticas e com... Mas por que dependência química vai para o manicômio judiciário? Por causa da lei de drogas. A lei de drogas previu isso. A lei de drogas recente. A de 2006. É porque ele está não previu que vai para o manicômio. Né? O estado mental dele está temporariamente sob efeito. Mas a ponto dele cometer um crime, eu não... Talvez, né? Acho difícil. A lei de drogas não manda para manicômio judiciário, ela manda para tratamento adequado. Tem droga que mas o tratamento acaba indo para a mesma... Aumenta a impulsividade, diminui filtro social. Sim, mas a pessoa já teve o contato com a realidade. Do CAISM, que era, né, Mas a pessoa já naquela tem uma época coisa regido pré-mórbida. pela Santa Casa, né, administrado pela Santa Casa, a professora doutora Lilian Rato, ela fazia um atendimento de uma população carcerária, mas assim, que era... Na verdade, eram aqueles que, na época em que as delegacias elas recebiam e ficavam com muitos presos. Sim. Né? Então, essa primeira avaliação, né, de situação de possíveis sujeitos que cometeram um determinado delito, tinham ou não, enfim, um transtorno mental, passavam na Santa Casa e a gente fazia avaliação. Eu lembro de um caso de um sujeito que teve uma síndrome de abstinência, né, alcoólica muito fora assim, né, da casinha mesmo, uma síndrome de abstinência muito forte. E ele pegou uma faca e matou a esposa. Né? E aí depois ele foi melhorando esse quadro dentro da própria delegacia, tendo convulsão, foi um caso bem... E aí ele se apresenta, assim, ele não lembrava de nada que ele havia feito. Esse é o típico caso que ele vai, né, receber uma medida de segurança entendo pela dependência. O né? problema desses casos é que normalmente o exame psiquiátrico ele é feito muito tempo depois do fato, por causa do tempo do processo. Então a maioria vem inconclusivo. Mas às vezes vem... Então... É que a gente fazia relatório também, né? Então a gente municiava, você vai avaliar a abstinência, municiava e acabava fazendo relatório. Sim, estabelecer relação causal. Mas exatamente, esse tipo de caso. Mas assim, a gente tem... Como a questão é muito subjetiva, né? Quando a gente vai, por exemplo, conversar com esses pacientes que estão lá, a maioria às vezes tem advogado particular que fala, fala que você fez isso por causa da droga, porque aí você não vai ser preso, você vai receber um tratamento. Mas às vezes o próprio advogado não sabe que a consequência é pior. Esse cara poderia... Porque esse cara poderia estar cumprindo prestação de serviço e ele está internado no manicômio. São duas coisas que eu queria falar contigo, né, e perguntar, porque assim, no senso comum, as pessoas acham que se né,
aquele que cometeu um crime falar que tem um transtorno mental ou conseguir persuadir o juiz, enfim, que tem um transtorno mental, que ele receberia, né, seria beneficiar, vai se dar bem. Então, Vai se isso dar é uma bem. coisa que a gente precisa deixar muito claro, gente. Não. Sabe? Isso na defensoria, a gente tenta esconder às vezes. Porque como a gente sabe que a pessoa não vai para um tratamento, quando na melhor das hipóteses ela vai para o manicômio judiciário depois de esperar 4 anos ou 3 presa num CDP comum, às vezes a pessoa a gente tenta esconder que a pessoa tem um tratamento, que a pessoa tem algum transtorno mental. Então, às vezes a pessoa é medicalizada, falando, não fala que você toma remédio psiquiátrico, porque se for instaurado isso, vai ser muito pior, você está correndo o risco de uma prisão perpétua, né? Não tem outra escolha. Mesmo na melhor das hipóteses, se a pessoa ganhar um tratamento ambulatorial, isso dura por causa da vida. Então, se em algum momento ela tiver um surto, se em algum momento ela não for, ela deixar de aderir ao tratamento, o juiz vai determinar que ela seja internada. E aí ela vai ficar internada de 1 a 3 anos. E cai naquilo. Então cai na mesma Quando você fala coisa. prisão perpétua é porque muitas vezes a pessoa entra no manicômio judiciário sem data pra sair, né? Todas as vezes. Todas as vezes. Não tem um plano terapêutico. Mas geralmente, e esses 3 anos Os 3 anos são o mínimo. mínimo? É o mínimo que a pessoa tem que ficar. O máximo só Deus sabe. Aí agora, nos HCTPs em São Paulo, eles têm feito uma coisa que eles estão chamando de plano terapêutico singular, mas é uma folha, 2, assim. O paciente está em bom... Sabe? Não existe efetivamente um plano terapêutico. Psiquiatra, né? E eu acho que a gente passa exatamente. por uma coisa muito importante, que é um desinvestimento mundial na psiquiatria, né? Ainda. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que, sabe aquela história, uma analogia da mola. Uma mola, quando é comprimida por muito tempo, quando você solta ela passa do ponto. Ela não volta para o tamanho natural dela, ela passa do ponto. Eu acho que a psiquiatria, no passado, por falta de recursos terapêuticos adequados, ela passou por práticas... Como compreender o cérebro também. Havia grandes manicômios e internações onde as pessoas ficavam meio forever, porque você não tinha grandes intervenções, né? E a psiquiatria ficou meio queimada nisso aí, né? Tanto que surgiram movimentos antipsiquiátricos alimentados pelo Michel Foucault, que é um cara Mas que... teve também muita coisa que eu acho que é importante. Por exemplo, a psiquiatria errou muitas vezes no uso indevido do eletrochoque. Isso foi amplamente divulgado. Nós ganhamos o prêmio Nobel pela lobotomia. Então, assim, a psiquiatria, ela andou por caminhos muito tortuosos. Sim, é isso que eu ia chegar nesse ponto. E aí a psiquiatria foi ficando com esse filme queimado, a ponto de, com referenciais teóricos, Foucaultianos, a galera foi ficando muito inflamada, não, porque o psiquiatra ele quer higienizar a sociedade, eles querem tirar os diferentes, eles querem colocar essa galera presa para fazer uma sociedade mais pura, assim, umas ideias que eu até entendo a origem, mas que elas não têm hoje um mínimo cabimento, né? Se a gente levar em consideração a psiquiatria bem feita, né? Exatamente. Que é uma coisa rara. Exatamente isso. E a psiquiatria bem feita, ela traz resultados interessantíssimos, cara. Interessantíssimos, porque a maioria, os transtornos mentais são tratáveis, alguns curáveis, dependendo do que eu estou falando. Uma pessoa pode ter síndrome do pânico. Ela pode tratar, fica bem, ter alta e depois nunca mais ter. Ou pode ter casos que tem mais, mas tudo bem, dá para tratar. E mesmo casos onde não existe a cura, o tratamento melhora a qualidade de vida num grau, claro. A pessoa pode parar os sintomas e ficar reintegrada, né? Então, poxa vida, levando em conta que a psiquiatria mudou, a galera, eu digo assim, sei lá, instâncias superiores que coordenam, coordenadores, ministros, secretários, levar isso em conta. Mas o CNJ claro. está fazendo justamente isso. Então, mas acho que é justamente isso, né? Teve uma reação por parte dessas associações, que eu estou falando da APP, falando, os psiquiatras não foram ouvidos, mas a resolução do CNJ, o que ela fala basicamente é para o juiz, você tem que respeitar o laudo psiquiátrico. Então, é isso que a gente quer. Sabe? Que as melhores práticas em psiquiatria também possam atingir esses pacientes. Eu quero que tudo bem, eu não vou dizer que esse paciente não pode ficar internado, mas eu quero um laudo de um psiquiatra da RAPS ou de um psiquiatra habilitado que diga que esse paciente tem que ficar internado, porque não por uma questão de punição, não porque ele é pobre, porque ele não tem família, mas porque aquilo é melhor para o quadro clínico dele. E a questão da reavaliação periódica, os quadros evoluem. Mas periódico de verdade. Os quadros evoluem. Né? Então, a gente falou bastante, né, desses 900, mas também a gente tem uma outra população, né, que é a população
que é presa e desenvolve um transtorno mental por Ao causa contrário. da prisão, Sim, né? sim. Entendi. Que é, assim, a gente tem um índice de depressão, uma incidência de depressão, de psicose na população carcerária. Uso de drogas, né? Suicídio. Que é muito, suicídio, que é muito maior que a população geral, que também, Sim. mais uma vez, é uma população desassistida, né? Então, que mais uma vez a gente parece que tá... Sim. Existe a possibilidade de você converter uma pena em medida de segurança se aquela pessoa, em algum momento, desenvolve algum quadro em que ela não tem mais condição de cumprir a pena. Né? Então, eu já atendi, por exemplo, um cara que se cortava, e aí suturavam, devolviam ele para a cela, ele se cortava em cima da sutura. Né? E aí, quando eu entrei na cela, os outros presos começaram a chamar, vem aqui, ver o cara, porque eles mesmos cuidavam dele. Né? Colocar aquele pano sujo, mas tentava limpar-os. E ele tinha cicatrizes no corpo inteiro. Assim. Então, esse tipo de caso, ele deve, pela resolução, isso você pode converter a pena em medida de segurança e passar esse caso para a saúde. Né? Se for uma questão episódica, ele deve ser atendido e volta. Atendido pelo psiquiatra e volta, porque não foi isso que fez ele cometer o crime, né? Ele não tá preso por causa exatamente, disso. Exatamente. Agora, se chega num ponto que ele não tem condição de cumprir aquela pena irreversível. porque ele perdeu completamente, passa- aí ele pode ser passado para uma medida de segurança. Entendi. Mas isso a gente evita ao máximo também. Porque pelo menos na cadeia, ele vai ter progressão de regime. Ele sabe, por exemplo, que tudo bem, eu tenho uma pena longa, mas eu vou cumprir 5 anos, se eu tiver bom comportamento, eu vou poder ter uma saída temporária. Né? Hoje, nem mais isso. Mas estimula um pouco essa ideia de que você tem alguma perspectiva na vida. Né? Se você passa a pessoa para o manicômio, é tudo ou nada. Assim, tudo ou nada não, é nada. Né? A pessoa não tem perspectiva de saída, não tem perspectiva de saída temporária, não sabe quando a medida vai acabar, não sabe se o comportamento dele vai valer ou não, se ele pode tocar o terror dentro do manicômio ou se não, tanto faz, porque depende de um laudo de um psiquiatra que não acompanha ele, que vai falar se ele vai sair ou não, e ele sabe que ninguém sai. Então, no fim das contas, você tira qualquer perspectiva de mudança. Né? Então, ainda assim é pior, mesmo nesses casos, que você pode ter uma limitação do tempo da pessoa ficar presa, porque ela já está em cumprimento de uma pena, então você fala, ela não pode ficar no manicômio mais tempo do que a pena que restava para cumprir, ainda assim é muito ruim. Né? Então, esse tipo de conversão, a gente só acaba entrando nesses casos mesmo em que não tem condição da pessoa ficar numa prisão, porque senão ela vai acabar morrendo ou matando alguém. Mas é isso, né? Com a resolução do CNJ, que também prevê esses casos, né? Se você tem esse caso muito grave, essa pessoa teria que ser encaminhada também pela EAP para ser avaliada e aí, eventualmente, determinada a internação dessa pessoa, seja em CAISM, enfim, seja em leito de CAPS 3, aí não sei, depende do quadro clínico. Pelo que eu estou vendo, o CNJ entende a internação psiquiátrica, né, da necessidade, mas de certa forma ele rejeita essa internação totalmente indevida e pessoal e tudo. Exatamente, é isso. Assim, não dá para aplicar a parte geral de 84 sem a lei 10.216. Então não é que vai eu... soltar todo mundo, como nossos colegas muitas vezes dizem. Não. Mas assim, boa parte das pessoas vão para tratamento comunitário, né? Quando você entra no manicômio de sério, você vê que as pessoas não estão em surto cronificado. Você tem gente lá que está muito medicalizada, né? Que está com o olhar vidrado e tal, mas pessoas que têm, você consegue conversar com essas pessoas, assim, elas têm um discurso razoavelmente organizado, elas falam, não são pessoas que precisariam estar em regime de internação. Né? Se você for realmente fazer a avaliação desses 900 pacientes, eu não sei quantos sobrariam em internação, mas assim, o meu palpite é que seria muito pouca gente. Inclusive, conversando com a coordenadora de saúde mental, ela tem esse mesmo palpite, do estado de São Paulo. Vamos organizar um mutirão de psiquiatras para avaliar. Seria maravilhoso isso, para fazer essa avaliação, né? Avaliação desses 900 pacientes. E aí, pensar na porta de entrada também. Né, esse paciente, quando ele recebe uma medida de segurança, quem que vai avaliá-lo, ver se ele realmente precisa ser internado ou não. Porque hoje o paciente ele é internado com base no laudo que é feito durante o processo, só que a sentença às vezes vem 4 anos depois. Eu peguei outro dia um paciente que recebeu uma ordem de internação 6 anos depois do laudo. Nossa. Porque o processo demorou. Então ele estava em casa, vem a polícia, leva ele para o manicômio 6 anos depois. Porque o laudo foi feito lá atrás. Então, assim, essa avaliação ela tem que ser feita no momento. Claro. Né? Então, por exemplo, e aí pensando até o reverso, né? A gente tem, por exemplo, um paciente que está em tratamento ambulatorial. E aí ele entra em surto, né? Se desorganiza, tal.
Como que acontece hoje? Né? Hoje, no estado de São Paulo, nos estados que não cumprem ainda a resolução 487. Esse serviço de saúde vai comunicar ou a polícia ou o Ministério Público vai comunicar o juiz vai abrir a vista para a defesa vai falar que ele não deve ser internado, aí depois vai de novo para o juiz, aí o juiz vai determinar que ele seja internado e vai caber um recurso para a defesa. Quer dizer, na hora que se for internar essa pessoa, que precisa efetivamente da internação, vai ser 1 mês, 2 meses depois. Já passou Pela o ponto resolução, ideal, né? essa internação tem que se dar de maneira involuntária. Já que ele já está na RAPS, a equipe de saúde que está atendendo ele vai interná-lo involuntariamente. Quer dizer, tem essa possibilidade de você internar no momento do surto. Né? A medida de segurança, não. Você só vai internar depois de todo o procedimento. Então, é isso. Assim. O que a resolução do CNJ faz é o que é racional, assim, é o que é o mínimo, sabe? E essa resistência vem muito por conta de municípios ou gestores que sabem que isso vai criar uma pressão na RAPS que é inevitável, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem 900 pessoas no manicômio que também não tem como acolher essas pessoas, não está dando nenhum tratamento a essas pessoas, né? Por mais esforço que tenham as equipes, e aqui eu não estou falando mal das equipes dos manicômios, né? Assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, mesmo os agentes de segurança, hoje, pelo menos em São Paulo, eles não estão torturando as pessoas lá, mas o fato é que as pessoas estão no depósito sem tratamento, né? Então, transferir isso para a RAPS é um único jeito. Então, assim, o que a gente pode pensar agora e o que a gente está tentando fazer, por exemplo, em São Paulo, que é uma coisa meio na unha, é pegar esses pacientes, aí avaliar, e aí fazer o Estado avaliar, e aí ele entrar com um pedido para o juiz, falando, olha, tem que ser mandado para tal lugar. E aí, se não tem o serviço, a gente entra com uma ação para que haja aquele serviço, ou então ver qual outro serviço que pode acolher aquela Então, pessoa, uma coisa mas que é caso a caso. A realidade do atendimento em saúde mental público, ele é... Assim, para encaixar com essa ideia, falta dar um up no sistema. Porque não tem entrada de emergência. É um gargalo dificílimo para emergência no SUS. Onde que um paciente que surta vai? Vai na Santa Casa, vai ali na Unifesp ou no HC. E recebe um remédio e vai quem embora. chama, né? A pessoa está em surto. Você chama o SAMU lá, não vai, demora. Vai com a polícia e às vezes acontece aquelas coisas que você, né, enfim, o próprio Mas policial também não está preparado para esse atendimento. Não né? está também Não, preparado. então, Está. ninguém está preparado. Aí você A fica saúde nessa- mental fica Porque meio a saúde periférica, mental, né? Acho que mundialmente, mas no Brasil em particular, ela é muito periférica. Ela é deixada de lado como E aí, se não existisse esse problema. A porta de entrada da urgência é uma coisa que precisa ser melhorada, observação, porque nem todo mundo que chega em urgência necessariamente vai internar. Claro. Às vezes você fica em observação algumas horas, a pessoa melhora, volta para casa, segue o ambulatório, vai para o hospital de enfim. Mas também tem que ter aquele recurso da internação. A gente sabe que existem casos, como eu comecei falando hoje, fazendo um comparativo com a medicina geral, há casos selecionados, graves o suficiente, que precisam de uma internação. Não é morar num hospital. Você ficar internado, sair do surto, se equilibrar, voltar bem, vai seguir a vida depois. Então, a internação precisa ser desmistificada também, porque tem uma mística em torno da internação psiquiátrica que é o seguinte, você vai lá, você não sai mais. Bom, não é uma mística infundada, né? Veja o que aconteceu com os manicômios judiciários até hoje. Mas é preciso reforçar que uma internação pode eventualmente ser um caminho terapêutico. Com certeza, né? sem E dúvida. tinha um projeto da Sem dúvida. lei antimanicomial de ter leitos psiquiátricos em hospitais gerais, né? Mas isso não foi cumprido nunca, né? Não, tem. Você tem uma Muito quantidade... Tem pouco, muito pouco. Muito pouco. Já Mas consegui tem. mandar Não é alguns que não pacientes tem. para... Muito pouco. Porque isso era uma resolução para ser difundida. É tipo a lei que não pegou, Hoje né? em dia, exatamente, hoje é bem porta fechada, você não tem muito... E é o que mantém também, né, alguns hospitais especializados, mas que é isso, mesmo os hospitais especializados, apesar das críticas, se for para tirar do HCTP para mandar para o hospital especializado, assim, 100 anos de avanço, sabe? Pelo menos lá ele vai ter uma atenção psicossocial mínima de acordo com parâmetros atuais. Sim. Né? Então é isso, assim, não importa tanto o lugar para onde a pessoa vai, e isso acho que não cabe ao direito dizer, né? Vai caber aos profissionais da psiquiatria, o que a gente entende aqui é que não dá para ter manicômio judiciário no século XXI. Não dá para ter juiz mandando internar a gente, juiz não é psiquiatra.
né? Não dá para ter juiz mandando dar alta. O juiz não pode dar alta. Né? E é isso que a resolução fala. Então, assim, eu acho que é muito importante ter esse diálogo aqui, até para que os próprios psiquiatras não fiquem assustados com isso, né? Achando que eles estão sendo excluídos. Na verdade, não. Eles estão sendo... priorizados, incluídos, pelo que você está colocando, sim. E faz sentido. Eu me lembro no CAISM, quando a gente trabalhava lá, muitas vezes chegava lá a intimação de internação no CAISM. Não tinha nenhuma vaga, ele não passou lá, tinha que internar lá e a gente fala, mas aonde eu vou pôr essa pessoa? Pois é, você fica naquela situação. É proibido colocar maca no chão. Não pode. Pede pro juiz da vir aqui vai fazer o quê? Vamos colocar beliches nos quartos, o que não existe também, né? Porque é um hospital. Claro. Então, assim, a solução não existia. Não existe. E eu peguei esse caso que eu estava falando de Júlio de Mesquita, o juiz determinou que solte a pessoa na rua em Júlio de Mesquita. Sim. Entendeu? Não tem vaga, não está respondendo, então ele mandou o HCTP pegar, colocar a pessoa num camburão, levar para Júlio de Mesquita e soltar lá. Solta. Aí eles recebem. Sim, e aí o manicômio não fez isso. E eu nem vou cobrar que o manicômio faça isso. Aí a gente começou a entrar em contato falta essa amarração, né? Exatamente. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. E eu quero muito ouvir as últimas considerações de Ricardo Abel. Poxa, eu não estava preparado para isso. Então, por favor. Mas deixa eu me preparar. Alguns segundos. Bom, olha, é interessantíssimo esse diálogo, né? Eu acho que o mundo jurídico e o mundo da saúde mental precisam estreitar esse contato, porque é daí que vai sair uma assistência decente, moderna, com embasamento científico, né, para essa população que é muito heterogênea, né, como a gente estava falando, desde um sujeito que estava sob efeito de droga, que é alguma coisa que cessa, e depois você vai ter condição de avaliar o estado mental de base do sujeito sem interferência de uma substância psicoativa e que de repente ele pode seguir o tratamento ambulatorial, até os quadros, que sim, pode haver quadros graves, transtornos mentais que comprometem essencialmente o funcionamento do sujeito e que talvez a reversão disso seja muito difícil e complicada, cada caso avaliado individualmente. Eu acho que isso ficou muito claro, é essa a nossa necessidade, eu acho que a gente está dialogando muito bem. Tomara, né, que as instituições e associações da área de saúde possam dialogar bem com a área jurídica e que todo mundo vá desarmado para esse diálogo, né, sem preconceitos, vamos ouvir o seu ponto de vista, vamos ouvir o meu, qual é o seu problema e qual é o meu, quais são os gargalos. Porque se simplesmente fizesse uma coisa caricata, fecha tudo que é manicômio e põe a galera na rua. Gente, não dá. Não, a RAPS absorve. Não é bem assim, vamos ver caso a caso. Claro. Vamos organizar um pouco antes da coisa acontecer. E eu acho que, se for por esse lado, o futuro é melhor, né? Então, eu só tenho a agradecer as suas colocações. Bruno me ensinou muita coisa sobre o assunto. Valeu. Robertinho. Duas questões. Eu vou pegar uma ampulheta para ver quanto tempo você vai falar. Eu vou fazer uma reflexão, né? Você falou algumas vezes sobre a questão de centros especializados, né? E eu percebi um certo do CAISM e alguns locais aí. Eu acho que esses centros são extremamente necessários para compor dentro dessa atenção à saúde mental. Inclusive, até, né, que você falou, né, de eletroconvulsoterapia, a gente tem, né, na eletroconvulsoterapia bem aplicada, bem indicada, sim, né? Sim. Então, mas é que eu acho que a gente tem alguns estigmas, né, dentro da saúde mental que a gente também precisa ajudar a quebrar, né? Eu acho que a gente tem serviços que ainda estão meio na Idade Média, né? E a gente tem, às vezes, uma expectativa que um tipo de intervenção, como eu falei, né, dos CAPs, seja algo absolutamente resolutivo, sendo que a gente ainda não mediu, né? Do ponto de vista científico, a gente não sabe, a gente não tem um controle, né, em relação à assistência à saúde mental e comparando com o modelo CAPS, né? A gente tem, óbvio, uma comparação de algo que era exatamente
não humano, né, e algo que é mais humano. Essa era uma colocação. Agora, a segunda é fazer um convite. Ele tem direito a duas? Não, uma? eu quero fazer um convite, porque na verdade eu vou fazer o meu canal próprio, né? Porque eu vou poder falar bastante. Você vai ser entrevistado. Vou entrevistar. Você põe um espelho, você vai entrevistar você. Porque assim, né? Se eu não falo muito, eles me criticam. Se eu falo muito, eles me criticam também. Aqui estão complicado. É porque você sabe fala. sobre o tema mais do que o Bruno, pelo que nós conseguimos entender aqui. Não tanto, porque na verdade ele Ele é só doutor, mestre, não, mas ele sabe, na verdade é o seguinte, ele sobre o aprendeu tema. muito, que a gente ficou conversando um pouco aí atrás. Você aí aprendeu tudo. Não, ele aprendeu muita coisa comigo. Boa parte do que ele falou agora. Ele completou muito o que você tinha a dizer. Não, é assim, fantástico, e quero agradecer bastante, Bruno, a sua disponibilidade aí de vir, né, e discutir um tema que pra gente é muito importante, tá super atual, né. Eu queria dizer, pegar a carona dos meus amigos, agradecer muito a sua presença. Eu realmente aprendi muito. E ver, né, que para essa população carcerária ainda se usam remédios ou combinações de remédios padronizados e que hoje a gente praticamente não usa mais na prática clínica e que realmente deixa o sujeito completamente embotado, né, paralisado e assim, preso, né, como eu estava dizendo, uma segunda prisão. Foi chocante ver isso, né? E foi muito simpático entender melhor a resolução do CNJ, né? Porque às vezes a gente fica meio contaminado pelos nossos colegas, a BP, todo respeito à BP, sou membro da BP, mas é interessante ouvir de alguém da área a explicação mais clara disso tudo. Eu te agradeço muito. Obrigado. E agora você, Bruno, é o nosso Supremo Tribunal Federal. Você tem o monopólio da última palavra. Muito obrigado pelo convite. Achei muito bacana esse diálogo. É essencial, assim, porque normalmente quando a gente vai falar com a classe dos psiquiatras, vem pela ABP e não... Eles não falam da resolução em si, sabe? Tem uma coisa de que os psiquiatras não foram ouvidos, os psiquiatras... Mas veja, o CNJ não é um órgão dos psiquiatras. O que ele está falando é para os juízes. Juiz, você obrigatoriamente precisa ouvir o psiquiatra. E aí, quando se dá esse prazo, agora de agosto, para o fechamento dos manicômios, que esse prazo já foi esticado. Uhum. E São Paulo não vai cumprir. O que a gente precisa é de um prazo para que os juízes mostrem alguma coisa, sabe? Os tribunais estamos fazendo isso. Se não tem prazo, ninguém faz nada, né? Nossa. Agora, isso não significa de nenhuma forma que o CNJ está querendo fechar e jogar as pessoas na rua, né? Isso tem que ficar muito claro, né? O que a gente precisa é mostrar, o Tribunal de Justiça, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, o que está sendo feito, né? Começou a avaliar os pacientes e agora estão começando a avaliar os pacientes aqui em São Paulo. Então, os pacientes estão sendo avaliados, a gente está conseguindo a desinstitucionalização daqueles casos menos complexos. Uhum. Quer dizer, isso já é o que a gente precisa, né? Então, acho que esse diálogo sem misticismo, né, sem mistificações, sem essa ideologia por trás, isso é muito, muito bom. Assim, e ouvir vocês, e também aprendi muito com vocês, assim, com essa experiência, do que é possível e do que não é possível também, né? Uhum. Enfim, queria agradecer demais a presença, acho que foi muito rico o debate. E obrigado, é isso. Acho que estamos super alinhados. Isso aí, nós conversamos aqui com o fantástico Bruno Chimizo, acertei o sobrenome, que é uma pessoa super simples, com uma altíssima capacidade acadêmica, mestre, doutor, pós-doutor, está estudando cada vez mais o tema, e nós aprendemos um pouquinho sobre a questão do fechamento dos manicômios judiciários. Você assistiu até aqui? Gostou? Deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos, adicione-se no canal. Isso vai ajudar bastante que o nosso projeto vá para frente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau, Roberto Canton. Tchau, Ricardo Abel. Tchau, Bruno. Até a próxima, pessoal. Falou.